Fala pessoal, beleza? Well, aqui o Rei Cassino para mais uma aula da mentoria de roleta, mentoria Black. E hoje eu vou passar para vocês aquele que sem dúvida é uma das minhas maiores criações e invenções de todos os tempos, de todas as coisas que eu criei dentro deste método, né, da Fórmula da Riqueza, dentro deste método de operações, na qual desde 2017 eu comecei a quebrar a cabeça para operar com o cassino, né? Primeiro comecei em cassino físico, como você sabe da minha história, e depois partimos para os cassinos online, né, a partir do meio de 2018 para frente. Então hoje eu vou ensinar para vocês a grande cereja do bolo, que é o que? O segredo para se recuperar greens, se recuperar heads com poucos greens. Vocês já me viram na aula 23, que é a aula de operação na prática. Se você não lembra, não recorda, volta aí na aula 23, onde você vai ver que eu estava procurando um head. Isso mesmo, estava procurando perder para mostrar para vocês como eu recupero um head. Então é assim que eu faço todos os dias que eu opero, em todas as minhas operações quando surge um head. Hey, você faz algum outro tipo de procedimento, algum outro tipo de... diferente do que você fez na aula 23 para recuperação de head? Não, never, nope, no, jamais. Ok? Eu sempre faço um well prog. Eu falo muito para vocês nas aulas anteriores de well prog e vocês não sabem do que se trata o well prog, ou seja, como recuperar um head com poucos greens. Então, basicamente, hoje eu vou explicar para vocês aqui na teoria como que é feito, porque eu já expliquei na prática. E hoje eu vou aprofundar com vocês aqui na teoria, explicar e aprofundar para que não haja dúvidas para as próximas aulas, quando a gente for falar de outros assuntos aqui, que não haja dúvida nessa questão. Essa é a grande cereja do bolo, porque esse é o modelo de gerenciamento que eu utilizo para recuperação de head. Então, deu errado, deu um head, como que a gente faz para recuperar? O que acontece? Nós já aprendemos nas aulas anteriores que o nosso cérebro, quando a gente está numa operação, quando a gente está na mesa do jogo, ele está sempre em alta performance, ou seja, ele está trabalhando muito o nosso cérebro. Quando a gente ganha, por menor valor que seja, ou mesmo que a gente não ganhe nada em valor, mas dê um green, o nosso cérebro ele aumenta a sua produção e liberação de dopamina. Né? Ou seja, dopamina é algo bom, é algo que dá felicidade, prazer, bem-estar, alegria, sensação de grandeza, sensação de importância, espírito de importância. Quando o nosso cérebro está produzindo, nosso corpo está produzindo dopamina, liberando dopamina através do nosso cérebro, e nós ficamos felizes. Então, quando a gente ganha, a gente fica feliz. E quando a gente perde, a gente tem uma alta liberação de cortisol. E aí a gente fica nervoso, não vamos falar agressivo, mas vamos falar nervoso, chateado, cabisbaixo. E a gente fica com a sensação de desimportância, ou seja, a gente fica com a sensação de perdedor. Quando a gente libera dopamina, a gente fica com uma sensação de ganhador, de ser um super-humano, de ser importante. E quando a gente libera cortisol, quando a gente toma um head, a gente se sente como uma pessoa não importante, a gente se sente um perdedor. A gente sente, putz, eu não fui capaz de ganhar, putz, eu perdi dinheiro, putz, eu não posso aceitar perder dinheiro, eu não posso aceitar essa derrota, eu preciso virar isso. É por isso que a maioria das pessoas, 97,3% das pessoas perdem dentro desse mercado. Elas até ganham um pouco, mas depois, por falta de gerenciamento, elas acabam saindo totalmente daquilo que é o padrão delas fazerem, ou mesmo que as pessoas que não têm um padrão, às vezes elas até ganham na sorte, mas por falta de gerenciamento ou pela ganância, elas acabam sucumbindo e acabam perdendo todo o seu dinheiro. É por isso que nós temos que fazer o que então? Nós temos que passar a maior parte do tempo ganhando e a menor parte do tempo perdendo. Porém, agora eu faço um parênteses. Lembra daquela questão que eu falo sempre para vocês, dos gurus aí, dos influencers que estão fazendo muitos grupos aí, sala de sinais pra galera operar em dúzia e coluna. Não se opera em dúzia e coluna, a não ser que você queira perder dinheiro para casa. Como o objetivo deles é fazer você perder dinheiro para casa, eles fazem esses grupos de dúzias e colunas para quê? Para que você passe uns 4, 5 dias ganhando dinheiro. Então você coloca o seu 100 reaisinho ali chorado, com medo, mas você pensa, pô, o grupo é de graça, é tudo de graça, não tem nada a perder. E aí você coloca o seu 100zinho. Seu 100 viram 500. Quando o seu 100 vira 500, você fala, putz, faz 5 dias que não perde nada. Eu vou, ao invés de colocar 100, eu vou colocar 1.000. 5 mil, 10 mil, aí você vende o carro, você vende a moto, você coloca tudo lá. E é onde no sexto, sétimo dia eles tomam tudo de você. Por quê? Porque você vai tomar um head, na hora de recuperar o head, você vai precisar de 27 a 33 greens para recuperar. O que vai acontecer? Você nunca mais vai recuperar esse head. Por quê? Porque o seu cérebro vai ter que passar muito tempo, né, para recuperar. Então você não vai respeitar isso, você vai sair do gerenciamento. Esse sistema de
de trabalho, ele é realizado exatamente para enganar o seu cérebro, para que você ache que você está ganhando e de repente eles tomem todo o seu dinheiro, você perca tudo e aí você perca um valor alto. Então você tem que ganhar uns dias, ganhar no início, para que eles façam você colocar mais dinheiro, para que depois de colocar mais dinheiro você vicie ali no jogo, porque você já colocou o seu dinheiro, não vai ter como mais tirar depois que você perder. Então tomem muito cuidado, né? Eu não preciso falar isso de novo, já falo isso faz várias aulas aqui, não vou mais tocar muito nesse assunto, porque já está ficando um pouco até repetitivo, mas nunca é demais falar, porque ainda incrível que pareça, milhares e milhares de pessoas todos os dias caem nesse golpe aí da dúzia e da coluna. Então não existe operar em dúzia e coluna, e é por isso, por que não existe operar em dúzia e coluna? Como é que você vai esperar 27 a 33 para recuperar uma derrota? É óbvio que você não vai recuperar, você vai aumentar a mão, você vai colocar metade da sua banca, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, e no próximo head você vai perder toda a sua banca, deixar todo o seu dinheiro para casa de apostas. Então você está aqui exatamente para aprender a recuperar o dinheiro que você perdeu nesses sistemas, nesses esquemas, e para ser vencedor e para ser consistente. Então hoje você vai aprender aqui meu método vencedor, meu método que sem dúvida nenhuma é a cereja do bolo. Beleza? Tomar uma água aqui pra gente começar então a aula rapidão. Não gosto de fazer cortes, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando aqui de dar pausinha para tomar uma água, para não fazer cortes na aula. Então vamos lá. O gerenciamento de WellProg. O que significa? Sistema progressivo de Well, ok? O gerenciamento progressivo de Well consiste em aumentar o valor da stake. Então esse foi um sistema que eu criei de progressão nas perdas e regressão nos ganhos. Então perdeu, progride, perdeu, progride, ganhou, regressa, ok? Então, gerenciamento progressivo de Well consiste em aumentar o valor da stake em caso de head e diminuir o valor da stake após a recuperação do head. Então, o que aconteceu na aula de número 23, onde eu opero com vocês, aconteceu uma situação em que nós ganhamos algumas rodadas e depois eu procurando o head eu consegui, não na primeira, mas na segunda tentativa eu consegui finalmente encontrar o head, consegui sair perdedor naquela situação. Porém, como eu já tinha ganhado algumas rodadas, para recuperar um head, eu demoraria normalmente de 7 a 8 rodadas, se eu ficasse com a mesma stake. Ou seja, o que nós chamamos de mão fixa. Se eu estava entrando com mão de 500, eu teria que continuar entrando com mão de 500. O que eu fiz ali então nas próximas rodadas? Eu entrei não mais com 500, né, que seria 0,5% da banca, para uma banca de 100 mil, eu parei de entrar com 500 e comecei a entrar com 1.500. Se você opera normalmente com uma banca de 1.000, de 10 mil, muitas pessoas costumam operar e pode-se operar com uma entradas de 1%, ok? Eu costumo operar com 0,5%, porque quanto maior a sua banca, menor a sua entrada. Maior a sua banca, menor a sua exposição. Maior a sua banca, menos porcentagem você busca no dia, porque você consegue fazer altos lucros com pequenas porcentagens e com uma banca fixa ali que você consegue manter ela ali e manter todos os dias lucrando alto. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma banca de 100 mil e você busca 1% ao dia, não fazendo juros compostos, apenas juros simples, você vai ter 30 mil no mês. Agora me fala qual é o negócio do mundo que você consegue abrir com 100 mil reais apenas e no primeiro mês você consegue tirar 30 mil reais de lucro. Isso não existe. Não existe um negócio desse. Você vai demorar de 6 a 12 meses ali no mínimo, qualquer negócio, ou até mais, para você ter uma maturação. Às vezes até 2, 3 anos para você atingir um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É você alcançar de lucro o mesmo tanto que você investiu, para você começar a lucrar depois de 1 a 2 anos. Então, gente, esse negócio de operação no mercado de game trading é um negócio próprio. Quando as pessoas me perguntam, pô, El, como que você me recomenda a iniciar? No mínimo R$1.000. Ah, mas eu não tenho R$1.000. Meu, R$1.000 você arruma. R$1.000 se você, vou dar um exemplo aqui, ó, bater na madeira, né? Mas se acontece, Deus o livre guarde, uma fatalidade na nossa família, só o velório, a questão do fúnebre ali, a gente vai gastar 3, 4 mil reais só com caixão, né? Então, assim, isso aí a gente arruma do dia pra noite, se acontece. Se acontece um desastre aí da gente bater no carro de alguém, fica 1.000, 2.000 reais, a gente arruma o dinheiro emprestado do dia pra noite. Não tô dizendo pra você emprestar dinheiro, tá? Esse negócio você faz com o dinheiro que tá sobrando. Porém, você precisa ter a sua mentalidade, que se você começar com 50, com 100 reais, você não vai chegar a lugar algum. Que negócio do mundo que você abre com 100 reais? Vamos supor que eu tenho um carrinho de cachorro-quente hoje. Você quer abrir um cachorro-quente com 100 reais, você não vai ter sucesso. Por quê? Porque você não vai ter dinheiro para comprar o molho, você vai ter só o pão. Só o pão e a salsicha. Quem é que vai comprar pão e salsicha seco? Então você não vai ter dinheiro para comprar o pão, você não vai ter o molho, você não vai ter dinheiro para comprar as embalagens, você não vai ter dinheiro para anunciar o seu negócio, você não vai ter dinheiro para nada. Nem para pagar um ajudante para te ajudar no lanche, mesmo se for fazer sozinho. Enfim, eu estou ilustrando a situação do lanche para você entender que esse é um negócio próprio. Se você não estiver disposto, não estou falando que você tem, ninguém tem. É igual aquele negócio de esperar ter condições para ter filho. Ninguém tem filho porque fez.
Cara, vou esperar ter condições para eu marcar meu casamento. Não marca nunca, a pessoa só casa porque ela marcou a data. Então a gente só paga a conta de força porque a gente marca a data, que é a mesma coisa, tem uma data para se pagar. Se falar assim lá na conta de força, pague quando puder, ninguém pagaria a conta. Então não é que as pessoas não têm, as pessoas estão dispostas, questão de prioridade. Se você quer fazer esse negócio, se você está disposto a ganhar dinheiro nesse mercado, você precisa estar disposto a entender que no mínimo R$1.000 você vai ter que ter de banca para você começar. Legal, quer testar, colocar R$100 para ver como é que vai, você vai perder R$100, vai perder 200, beleza, mas você está aprendendo, ok, aí tudo bem. Agora, se você já quer começar um negócio certo, coloca no mínimo R$1.000, é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 no mínimo, por quê? Quanto maior a sua banca, menos porcentagem você vai buscar, menor a exposição que você vai ter no mercado, menor o risco de você querer sair do gerenciamento. Agora, se você coloca R$100, no final do dia você ganhou 10%, olha, tô falando de 10%, você ganhou R$10. É óbvio que você vai querer sair do gerenciamento e você vai querer buscar 20%, 30% no dia. Você não vai se contentar com R$10. Agora, se você tem uma banca maior, veja que eu estou falando de buscar 1% do dia, seria R$1 de 100. Você vai se contentar com R$1? Nunca. É por isso que quem tem banca pequena sempre vai quebrar. E quem tem banca grande nunca vai quebrar. Isso já parte do princípio da visão de negócio que a pessoa tem. O cara que tem uma visão de empreendedor, ele já vai colocar uma banca maior e ele vai ter a visão de um empreendedor. Ele não vai saber que um dia ele vai perder, que outro dia ele vai ganhar, ele vai saber superar os heads, ele vai saber não sair do gerenciamento. Então tudo começa na questão psicológica, ok? Tudo começa na questão psicológica. Então vamos lá para o sistema então de WellProg. É um gerenciamento progressivo, consiste em aumentar o valor da stake no caso de head e diminuir o valor da stake após a recuperação de head. Então o que eu fiz? Eu tomei o head com 500, eu comecei a entrar com 1.500. Nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês na tela, ok? Agora eu estou falando de fichas de 50. Então vamos acompanhar o exemplo primeiro aqui da tela para eu fazer a explicação teórica e depois nós vamos dar uma exemplificação do que aconteceu lá na live, beleza? Então vamos lá. Entrei com 50. Se você entrou com 50, 100 e 200, que são os dois gales, se você pegar um head, você vai passar a entrar com quanto? Então, 100, 200, 400. Dobrou, ok? Beleza. Se você pegar 3 greens, o que vai acontecer? Se você pegar 3 greens, o seu lucro vai ser de 300. Quanto que você tinha perdido lá no começo? 350. Porém, não necessariamente você vai entrar e já vai pegar um head. Você pode ter pego uma entrada de green, por exemplo, de 50. Então, se você pegou uma entrada de green, 3 greens já vão recuperar, você vai voltar para sua estaca zero e você volta para a entrada de 50. Ah, Rei, mas eu tinha feito já 5 entradas. Ou seja, já tinha ganhado 250. Então, se você perdeu 350 e ganhou 250, você perdeu só 100. Você vai pegar o head, como que você vai recuperar o head? Você vai pegar uma vitória de 100 e já vai voltar para os 50. Você não vai ficar pegando várias entradas. Porque o que acontece? Se você ficar pegando várias entradas com stake dobrada, vai chegar uma hora que você vai pegar um head também. Então, quanto menos exposição você tiver com a stake dobrada, melhor. No meu caso lá, eu entrei com stake triplicada. Por que eu entrei com triplicada? Porque eu não estava entrando com 1% da banca, eu estava entrando com meio. Em algumas ocasiões, quando eu quero ser bem assim, por exemplo, quando eu quero fazer análises menos aprofundadas, estou com pressa de operar. Tô com pressa. Então eu quero fazer, não quero esperar tanto para dar uma entrada, eu entro às vezes com banca de 0.3. Então para banca de 100 mil eu entro com entrada de 300. Por quê? Eu posso dar mais entradas sem análises muito aprofundadas, eu posso dar entradas mais rasas, vamos dizer assim, não tão certeiras. Que eu vá tomar mais head, mas que eu vá ter uma margem maior de recuperação de head. Por quê? Se eu perco com 0,3% da banca e eu triplicar depois, eu entro com 1% da banca. Só que 1% da banca ali, 2 greens que eu pegar, eu já fiz 7 vitórias ali anteriores. Ou seja, eu recupero rapidinho. 2 greens que eu pegar, eu já recuperei, já fiz uma margem de lucro e já volto pro 0.3. Então, se você tá buscando 1% ao dia, 3, 4 entradinhas que eu pego ali já era. Eu já tô no lucro, já tô feliz com meus R$1.000, 1.500, 2.000, já era. Batata. Tchau e benção. Entendeu? Então é assim que funciona. Quanto maior sua banca, menor sua exposição. Ah, Rei, mas precisa ser o WellProg? Ele não é regra. Não necessariamente você vai dobrar. No meu caso, da live que vocês acompanharam, da operação, eu tripliquei. Por que eu tripliquei? Porque eu tinha margem para triplicar, porque eu estava com 0,5% da banca. Se você fizer a entrada de 1% da banca, não ouse triplicar, porque se você perder, você tá lascado com 3%. Ok? Se você entrar com 1%, você está entrando com 1, 2 e 4. Se você entrar com 3%, você está entrando com 3, 6 e 12. Só que você já perdeu 1, 2 e 4. Então você perdeu 1, 2 e 4, você já perdeu 7. Se você perder mais 12, já vai 20% da sua banca. Ou seja, não é para se expor 20% da banca num dia de operação. Então, isso eu quero que fique bem claro para vocês.
você tem margem, por exemplo, se você entrar com 0,1% da banca, você pode quadruplicar. A hora que vir o head, você pode quadruplicar. Se você entrou com stake de 50, você pode mandar 200. Por quê? Você está entrando com 0,1% da banca. Quanto menor o valor da primeira entrada em porcentagem, maior o valor que você pode forçar no seu LPROG. Ou seja, uma entradinha que você fizer no LPROG, você pode recuperar. No meu caso da live, eu com 2 entradas eu recuperei. Com 2 greens só eu recuperei e voltei para estaca zero e nós fizemos o nosso lucro ali de R$2.000, rapidão ali, menos de meia hora nós fizemos R$2.000 de lucro, ok? No caso de vocês, se você tiver uma banca menor, você estiver entrando com 1% da banca, use no máximo dobrar o seu LPROG, ok? Então o LPROG não tem regra, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar. O que vai definir, Rei, o que eu vou fazer com o meu LPROG? Se eu vou dobrar, triplicar ou quadruplicar, o valor da sua stake. Quando eu falo em stake, não é em valor financeiro, não é valor monetário, é em valor de porcentagem. Stakes de abaixo de 1%, você pode até triplicar. 0,5%, tudo bem. 0,5% você pode triplicar. Stakes acima de 1% ou 1% jamais triplique. Fica difícil até para você dobrar com stake acima de 1%. Então, opere sempre com stake de 1% para você fazer a sua banca crescer, para você ter ou 1% ou menos, tá? Jamais stake de mais de 1%, ok, pessoal? Então, por isso que eu falo, banca de 1.000, por quê? Porque você vai entrar com stake de 10, stake de 20. Agora, como é que você vai entrar com uma banca de 100, stake de R$1? Meu, você não vai aceitar ganhar R$5 por dia. Qual é o ser humano no mundo que vai aceitar ficar meia hora, 1 hora trabalhando para ganhar R$5? Você não paga nem a força que você está gastando, nem a internet que você está gastando, nem o tempo que você está perdendo. Então, gente, pelo amor de Deus, é por isso que eu falo para vocês, tenham visão de empreendedor. O que vai fazer você quebrar banca é você ter a visão do empregado, a visão do imediatista, a visão do fazer hoje para ganhar hoje. E se você já entra sem a visão de colocar pelo menos R$1.000 de banca, você já entra com a visão de perdedor. Já entra com a visão de colocar 100 para perder. Então você já entra com o pensamento de perdedor. Não, vou colocar 100 porque se eu perder. Entrou assim, você já vai perder, ok? Então tenha a visão do empreendedor, a visão de um negócio sólido. Você vai colocar 1.000, você vai buscar um pouquinho por dia, 1% ao dia, 2% ao dia, 3%. E você vai conseguir fazer isso e não vai sair do gerenciamento. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Acredito que essa aula ficou muito bem explicada, muito bem detalhada. Essa é a cereja do bolo, então. O que acontece? Tomou head, você não vai sair de cena, ok? Você não vai se topar porque você tomou um head, é normal. Eu tomo head, tipo, de cada 5 vezes que eu vou operar, 2, 3 vezes eu tomo head, normal. Head faz parte da operação, faz parte do processo. Se nós temos uma mesa ali onde nós estamos tampando metade da mesa, e a média seria de 76%. Como minhas análises são muito certeiras, a gente consegue bater 90%, 92% nos grupos, 93% às vezes ao dia nos grupos, ou seja, é fora da curva, né? Minhas análises são fora da curva, porque levando em conta que a gente está fechando meia mesa. E se operar com stake fixa, são de 6 a 7 entradas para recuperar, o pessoal que opera aí com dúzia e coluna, o grupo deles é 95%, 96%. Então, assim, é muito fora da curva, realmente. O nosso grupo, a nossa análise são muito fora da curva. Então, mas mesmo assim, imagine que você vai começar a operar hoje e você não vai ter análises tão certeiras assim. Então, mesmo que tenha, que você use os sinais, enfim, faça o gerenciamento progressivo de well para que você não tenha dor de cabeça. Se você ficar operando com mão fixa, com stake fixa, você sempre vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque a média matemática faz exatamente com que você vai equilibrar o número de perdas e ganhos. O que faz a gente sair vencedor não é a estratégia, não é a catalogação, não é nada disso. O que vai fazer você sair vencedor em questão financeira. Por quê? Porque nós podemos perder muito mais vezes do que nós ganharmos. Porém, quando nós ganharmos, nós vamos ganhar mais. E quando nós perdermos, nós vamos perder menos. Esse é o segredo do gerenciamento. Esse é o segredo do LPROG. É por isso que nós ganhamos dinheiro mesmo... vamos colocar que uma pessoa que joga normalmente e não sabe nada disso, ela ganhe 50 vezes e perca 30. Nós ganhamos 30 vezes e perdemos 50. A gente consegue sair no lucro e ela sai no prejuízo, porque ela está operando com não fixa, com entrada stake fixa, e nós estamos operando com LPROG. O LPROG é a grande cereja do bolo. Ele que é o fator principal que faz você ter lucro. Obviamente, sem a estratégia, sem as ferramentas, sem a catalogação, você não vai conseguir ter ganho. A catalogação, as ferramentas e as estratégias são para aumentar o seu índice de assertividade. E o LPROG, o gerenciamento, que é o LPROG, ele é para aumentar o seu índice de lucros em relação à assertividade. Então, quanto mais você ganha, melhor para o seu cérebro, melhor para a dopamina, melhor para o cortisol, melhor também para os seus resultados. E quanto mais
melhor o seu gerenciamento, maior a quantidade de lucro que você tem no dia. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado muito bem claro essa aula. Nas próximas aulas, agora, aliás, na próxima aula, nós falaremos sobre o Hellman, que é um outro fator decisivo, é um outro ponto principal e crucial, né, que eu criei dentro do meu sistema total de gestão, do meu sistema total de operações, e vocês vão gostar muito do que vocês vão ver na aula de Hellman. Tendo dúvidas, né, vocês podem me chamar no Telegram, na minha equipe de suporte, eu estou lá o tempo todo. Peço para vocês evitarem me fazer perguntas técnicas no Instagram, porque eu não consigo ver. Cada story que eu posto, para vocês terem ideia, mais de 50 pessoas comentam. Então eu tento dar uma olhada, se eu vejo que é pergunta técnica eu já não consigo entrar, porque já tem o Instagram, o Telegram para isso, já tem a área de membros para isso. Então perguntas técnicas sempre no Telegram, sempre na área de membros, de preferência o Telegram, que lá já é um lugar onde você perguntou, a equipe está de prontidão. Se eles não souberem responder a pergunta, eu já estou ali de bate pronto para responder vocês. No Instagram pode ser que eu nunca responda ou que demore muito para responder, ok? Então, como eu falo aqui todas as aulas, sempre perguntas técnicas, sempre no Telegram, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço a vocês e até a próxima aula. Nós nos vemos na aula de Hellman. Lembrando que nós estamos finalizando a mentoria e após o término das 30 aulas teóricas, né? Então nós temos o módulo VIP, o Premium e o avançado, que é o Black, né? Então são 30 aulas teóricas. Depois nós entramos nas 30 aulas de operações, são 30 aulas práticas, onde vocês vão me ver operando por um mês, todos os dias, com histórico, com entrada, com horário de entrada, horário de saída, com histórico, para que vocês vejam eu operando por 30 dias. Né? Então, por que eu vou fazer esse reality com vocês operando por 30 dias? Para vocês verem na prática o que o rei faz quando acontece isso, o que o rei faz quando acontece aquilo. E eu vou fazer de R$1.000, vou tentar, né? Não vou dizer que eu vou conseguir, mas vou tentar levar esses 1.000 para 20 mil em 30 dias, para vocês verem como que é fácil, aliás, fácil não, como que é possível você ganhando um pouquinho por dia com gerenciamento, você ganhar muito. Não precisa ganhar muito por dia, é 5 a 10% ao dia que nós vamos buscar para chegar de 1.000 a 20 mil. Pode ser que não chegue em 20? Pode, mas pode ser que chegue em 15, 12, 10, que seja. Se for 1.000 para 10 mil, já são 1.000% de lucro, né? 1.000% a mais. Então, já é bastante coisa. Fazer 1.000% em um mês, isso aí chega até a ser, vamos dizer, não impossível, mas chega até a ser cômico se não fosse real, né? Então a gente vai fazer aqui ao vivo. Vai ter dias que vai perder? Vai ter dias que vai perder. Vai ter dias que pode dar head, pode dar loss, pode dar stop, enfim. Mas vamos fazer isso com consistência. Quero mostrar para vocês um mês de operação com consistência. Acabou as 30 aulas práticas, aí iniciam as lives dos grupos, né? Mês de setembro a gente faz então o reality e tal, e aí no mês de outubro inicia as lives nos grupos. Lives, como todos vocês sabem, o nosso mercado ele é feito o quê? De liquidez. Tem manipulação nas casas? Obviamente que pode ter manipulação na roleta. E quando que eles vão manipular? Para casa não perder. Então, obviamente, que se é uma mesa que tem 100 pessoas, se nós entrarmos em 6 mil mentorados junto na mesa, obviamente toda cor que a gente for, todo número que a gente for, eles vão manipular para que os 6 mil percam, para que os outros 50, 30 ganhem. Então, obviamente, a gente nunca, jamais pode entrar em 5 mil pessoas em bando dentro de uma live. É por isso que não existe live de operação pública, de graça, que não seja golpe. Todos esses grupos aí que a galera faz live todo dia, 3 vezes ao dia, grupo grátis, é pra tirar dinheiro do povo. Por quê? Porque daí entra todo mundo na live e aí todo mundo ganha ali uns 3 dias, a roleta é manipulada, já é uma roleta própria da casa de apostas, né? Então aí quando a turma ganha por uns dias, depois a roleta tira deles nos grupos de sinais que são das próprias casas de apostas também. Então, obviamente, não tem como a gente entrar ao vivo, todo mundo fazendo uma alavancagem, senão no primeiro dia os R$1.000 nossos vão virar R$0, vão tomar todo o nosso dinheiro, obviamente, né? Por questão de liquidez. Mas não tem nada a ver. O que eu quero de vocês é que vocês aprendam. Eu não quero que vocês me copiem. Se for para vocês fazerem uma mentoria de 30 aulas teóricas e 30 aulas práticas, para depois vocês me copiar por um mês e depois não ter mais como me copiar e perder todo o dinheiro de vocês, aí não é viável. O meu trabalho aqui para vocês, por que eu faço um curso, um puta curso, uma mentoria avançadíssima aqui para vocês e trabalhadíssima, né? Que o custo da mentoria não pagaria nem metade da metade dos custos de produção desse curso. Por que eu faço isso? É para que vocês aprendam e tenham independência. Eu não quero que vocês dependam de mim. Eu não quero que vocês fiquem esperando na casa de vocês a hora que eu vou entrar para me copiar. Então as lives que vão ter nos grupos, já fiquem cientes. 50 primeiros que entram nas lives, 50 primeiros que solicitarem acesso no Telegram vão entrar. Daí pra frente não vão entrar mais. Por quê? Porque não tem como a gente operar sem liquidez. Se botar 100, 200, 300 pessoas, não tem liquidez. Então, os primeiros 50 a gente deixa entrar. Passou disso, você volta no outro dia, fica mais esperto. Na hora exata você entra
para que você não fique de fora, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!